Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. E hoje, conforme eu tinha prometido a vocês, eu trago novamente o Dr. Ricardo Leite Aiden, infectologista, para falar de uma doença que vem crescendo muito e tem preocupado muito tanto os médicos quanto as pessoas. Esteatose hepática. Tem crescido muito, não é verdade? Tem, na verdade, assim, com o aumento das pessoas com sobrepeso, em especial aqui no nosso país, mas o fato que já acontece há bastante tempo, por exemplo, nos Estados Unidos da América, em especial, que um grande contingente, mais de 50% da população apresenta sobrepeso. Esse é um dos fatores importantes. Isso contribui para que haja infiltração de gordura no fígado. É lógico que pessoas magras têm infiltração de gordura no fígado. A coisa é complexa, existem diversas teorias não 100% elucidadas, mas assim, o problema macro, que é a esteatose, a infiltração gordurosa do fígado, ela foi sonegada durante muito tempo e ainda é, até por especialistas da área. Não é incomum a gente receber pacientes vindo de colegas da nossa especialidade, de outras especialidades correlatas, dizendo que o médico falou, você tem um probleminha no fígado. Você tem gordura no fígado, mas não é nada. Mas não é nada. Entendeu? Faz uma dietazinha. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Existe aí o que a gente chama de esteatohepatite não alcoólica, ou NASH, para os americanos. Isso é uma entidade nosológica, uma doença, e que pode levar o indivíduo, aos poucos, a alterações importantes de funcionamento do fígado, levando à destruição progressiva, cirrose, e podendo levar esse indivíduo até em circunstâncias mais extremas avançadas, a óbito, né? A óbito e, obviamente, distúrbios metabólicos correlatos e a necessidade de transplante, por vezes. Então, isso é o que ela pode provocar na pessoa? A esteatose pode provocar tudo isso? Cirrose? Sim. À medida que a gordura vai se infiltrando no fígado, ela vai meio que, como se as células que contêm a gordura, por assim dizer, os adipócitos e tudo mais, e também um mecanismo de reação das células estreladas, são umas células específicas que tem dentro do fígado, que servem para reagir, provocam também ali um conteúdo inflamatório paralelo. Isso pode levar à alteração das células do fígado, à morte de células hepáticas, substituição por fibrose. Isso se dá progressivamente e ao cabo de anos, você pega uma pessoa às vezes com 30 e poucos anos já com fígado gorduroso. Essa pessoa pode chegar aos 50 anos com fígado bastante lesado ou lesionado. Agrava-se a isso, soma-se a isso, melhor dizendo, e agrava o quadro, o hábito alcoólico, às vezes desmedido. Pessoas que bebem diariamente em condições, bebidas de alto teor alcoólico, destilados em especial. Aí você soma 2 tipos de agressores e, obviamente, isso aí pode se acelerar. Agora, Ricardo, qual é a prevalência da esteatose, tanto no mundo quanto no Brasil? Porque a gente sabe que, por exemplo, países como Estados Unidos fazem até campanha, né? Com certeza, eles estão na frente nessa questão epidemiológica. É o país onde mais se testa, por exemplo, a hepatite, que a gente falou algumas semanas atrás no programa de hepatites virais, né? E obviamente que lá isso já ganhou um destaque também nos países europeus. E é algo que vem sendo descoberto aqui no nosso país. Em determinados grupos populacionais e faixas etárias, em especial aquelas pessoas com distúrbios do metabolismo, acompanhados às vezes então de sobrepeso, e junto do sobrepeso, diabetes e outros tipos de alteração, hipertensão arterial,
o aumento da circunferência abdominal, que é uma entidade também nosológica, uma doença que a gente chama síndrome metabólica, Sim. que estão absolutamente interligados, chega às vezes a 30%, 40% dessa população a apresentar graus variáveis de infiltração gordurosa do fígado, que longe de não ser nada é algo bastante significativo e importante. E entre os médicos até tem alguns médicos que falam assim, olha, a hora que os remédios acabarem com a hepatite é o que nós vamos passar a tratar. Mas é uma doença até então sonegada, infelizmente, mas não por nós e uma série de colegas gastrohepatos e infectologistas que têm acesso a novas tecnologias e informações, a gente já vem cuidando dessa população com infiltração gordurosa há bastante tempo. Agora, existe faixa de idade ou de sexo, vamos dizer assim, para o risco dessa doença? Não, não há uma distribuição ligada ao sexo. Isso aí está mais correlacionado com os hábitos de vida. É inegável que em populações que têm hábitos alimentares melhores, você vê assim, por exemplo, né? Um paradoxo ali, a América do Norte, Estados Unidos e Canadá. A população do Canadá se comporta de forma, na maioria, né? De forma absolutamente diversa da população americana. Tem o Canadá ligado à língua inglesa, que as coisas se assemelham. Já o Canadá de língua francesa, você olha, você está lá num lugar de uma cidade como Toronto, Montreal, você vê uma quantidade enorme de pessoas magras, esbeltas, andando, com hábitos alimentares diferentes. E nos Estados Unidos você entra lá numa fila, num parque da Disney, você vê um monte de gente, infelizmente, com sobrepeso e correndo todos os riscos advindos disso. Quando a gente fala de sobrepeso, a gente não fala de estética, não. Porque isso, às vezes, a pessoa está feliz com aquela estética dela. O problema é saúde, entendeu? A gente vê aí, o próprio Jô Soares cansa de falar que ele teve épocas aí que ele se sentiu infeliz quando perdeu peso. Sim. Então a coisa absolutamente é importante fazer esse tipo de colocação. A gente quando fala de sobrepeso, a gente fala de saúde. Tanto que, paralelamente a isso, apesar de não ser a minha praia, a gente hoje está atrelando a cirurgia bariátrica, aquela cirurgia de redução de estômago e tudo mais, que leva o indivíduo a emagrecer, como algo super importante. Essa cirurgia, quando bem indicada, ela salva vidas. Com certeza. Pessoas que não conseguem dar conta do seu sobrepeso, fazem uma cirurgia bariátrica, emagrecem, a pressão volta ao normal, o diabetes se compensa, para de tomar remédio para pressão, disso, daquilo, volta a fazer exercício, melhora seu coração, seu cardiovascular, respiratório, enfim, e vai ter uma vida muito mais longa, mais produtiva. Então essas coisas todas estão absolutamente interligadas. Com certeza. E merecem uma reflexão de todos nós e de vocês, espectadores. Já voltamos a falar. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, vamos falar agora sobre o gasto de água. É possível responsabilizar o condômino pelo gasto excessivo de água? Olha, Mônica, você sabe que já há algum tempo, pelo menos os últimos 10 anos, nós temos visto aí iniciativas no sentido de adaptação daqueles condomínios mais antigos à questão da técnica da individualização do uso da água. Esse é um dos caminhos mais justos, né? Porque a pessoa às vezes mora sozinha ou mora um casal num apartamento maior, ele acaba pagando mais proporcionalmente do que alguém que usa muito mais a água. Em algumas situações não tem tecnicamente como fazer isso. Agora, os prédios, já pelo menos nos últimos 5 anos, os condomínios que estão sendo aprovados, eles já têm obrigatoriedade dessa individualização. Inclusive a Companhia de Água já tem um projeto lá dentro que autoriza isso. Então essa seria um dos caminhos. Agora, aqueles condomínios que não têm condição técnica ou financeira de imediatamente fazer isso, a nossa sugestão para a economia de água qual é? Tendo funcionário, fazer com que esse funcionário faça o controle diário lá do registro de água, para saber qual está sendo o consumo diário e verificar, por exemplo, se tem vazamentos e coisas assim. Então ele tem que investir nisso e investir na prevenção e até na manutenção. Quando eu falo em responsabilizar alguém pelo consumo da água,
só depois que eu fizer esse controle é que eu vou saber assim, o apartamento 44 realmente, poxa, ali não está tendo manutenção. E aí eu faço uma verificação em cada unidade para que eu aponte o problema. É um problema de falta de manutenção da válvula de descarga. Ou está rachado o registro, alguma coisa nesse sentido, e que é dentro da unidade. Sim, mas de qualquer forma não é individualizado. Só a partir daquele momento que eu constatei que eu vou poder responsabilizar. Então vai Entendi. depender de eventualmente uma prova judicial. Mas é sempre possível desde que haja um controle. Muito obrigada, até semana que vem. Na semana que vem. Não saia daí. O Espaço Sicom, um novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13 3326 3083.